Não está fácil para quem está lutando, porque não vai conseguir. Ou ele está falando que quando a pessoa quiser descobrir o segredo de Deus, Jesus vai e muda o tempo. Ninguém acerta, ninguém consegue. Só Ele. Ou Ele está falando que Deus está mandando existir uma aparição no mundo para conseguir caminhar os filhos de Deus no caminho dele. Ou Ele está falando que aonde existe uma aparição verdadeira, existe um milagre, existe uma graça. Ou Ele está falando que a aparição no mundo está tendo muito, mas verdadeira, muito pouquinho, muito pouquinho. O mais das aparições que existe no mundo é devido ao saber materiais, é devido à leitura que as pessoas têm. Com a leitura, quase tudo nos aparelhos, a pessoa faz tudo o que quiser e que pensar. Mas a aparição verdadeira existe naquelas pessoas que é analfabeto, que não sabe de nada material daqui da face da terra, meus filhos. Olha, ele está falando que as pessoas mais simples, aquelas pessoas mais simples, é aquelas pessoas que deixam. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que Deus está pedindo para todo mundo fazer a paz, fazer a união, perdoar os seus irmãos. Olha, ele está falando para todos perdoar os seus outros. Quem tiver mágoa dos seus outros, se perdoar. Olha, ele está falando que se nós não se perdoar aqui na face da terra, nós não vamos ter o merecimento de receber o perdão, o nosso perdão de Jesus, minha gente. Ai, minha gente, o Divino São José está pedindo para todo mundo fazer uma construção para a vida eterna. Olha, ele está falando que essa vida de nós aqui é passageira, meus filhos, aqui nós estamos caminhando. Olha, ele está falando que qualquer momento nós podemos chegar. Quando nós chegar, é na vida eterna. E se nós não construir daqui para lá, quando nós chegar lá, o que é que nós vamos achar? Olha, ele está falando que ele vai explicar como é a construção que nós podemos fazer para a vida eterna. Olha, ele está falando que nós temos que fazer muita oração. Nós temos que fazer a paz, amor e união, a obediência e a compreensão. Olha, ele está falando que nós temos que fazer a caridade, aquela caridade que é feita de bom coração, leva a nós o caminho da salvação. Olha, ele está falando que a riqueza sem caridade, a riqueza sem ação, só leva o caminho da perdição. Olha, ele está falando que nós construímos para a vida eterna, meus filhos, é com essas partes assim. Olha, ele está falando para todos os filhos revoltados, malcriados, rebeldes, não obedece o seu pai nem a sua mãe, não junta eles.
não tem amor. Ou ele está falando que esses aí está na hora de se arrepender, pedir perdão para Deus, pedir perdão para o seu pai, para sua mãe, das ingratidão que fazem com os pais. Ou ele está falando que é muito triste o momento de uma má palavra que o seu filho responde para o seu pai. Ou ele está falando que é a mesma coisa, a má palavra que o seu pai ou a sua mãe fala em cima do seu filho. Ou ele está falando que uma má palavra de uma mãe em cima do filho arrasa até os alicerces. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que tudo tem que viver de acordo, tudo tem que viver de amor, tudo tem que viver em paz. Todos. Olha, ele está falando que aqui na face da terra existe muita desunião nas famílias, existe muita confusão no meio das famílias, da irmandade, dos pais, dos filhos. Olha, ele está falando que por quê? Por causa das coisas materiais, ficam desunidos, brigando, por causa de bolo de barro, de moio de ferro. Isso não vale a pena para vocês, para ninguém isso não vale a pena. Tudo bem, meus filhos, aqui na face da terra, vocês que são vivos, precisam de tudo isso. Mas também tem que saber usar, tem que saber possuir. Não precisa isso. Ou ele está falando que quando nós se passa dessa vida para outra, nós não levamos nada disso. Isso aí fica tudo na face da terra, isso aí tudo é pó da terra. Isso aí se acaba aqui. Lá para cima não vai nada disso. Para lá só vai. Que é de bom, que nós faz, que pertence para Deus. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para todo mundo rezar muito, prevenir as suas casas com água benta, com vela benta. Olha, ele está falando que esse dia, esse momento, ninguém sabe, só Deus que sabe. Mas ele está falando que o mundo vai ter uma mudança. Essa mudança é 3 dias com 3 noites, que não vai ter uma estrela no céu, nem da mais pequena vai nos alumiar. Ele está falando que nada disso, materiais que tem aqui na face da terra, não vai funcionar. Olha, ele está falando que as tempestades vai vir acabando com tudo. Olha, ele está falando que só Deus, com a misericórdia dele, por nós nesse dia. Ele está falando que só vai sustentar aceso a vela benta, cindida com fósforo bento, e para fazer o alimento, pelo menos de uma criança, seja com tiçãozinho da fogueira de São João. Independente disso, minha gente, nada vai funcionar. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para que vocês rezarem muito, minha gente, pedir muita misericórdia a Deus, porque não vai ser fácil os final de tempo, os final das eras. Olha, ele está falando para que pedirem muito para Deus, para que esse mundo, quando for para ele se findar, não seja que nem começou. Olha, ele está falando para todo mundo que tem família, rezar muito, pedir muita misericórdia a Deus, por causa dos tristes vícios que tem no mundo. Olha, ele está falando
que é muito triste o vício que tem no mundo. As pessoas estão ficando que nem no tempo do cativeiro. Muita malvadeza, muita judiação, muita perversidade que existe por causa dos vícios que as pessoas têm. Olha, ele está falando para rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus, pedir força para as pessoas que têm o vício da bebida e tudo. Pede força para Deus, pede proteção para Deus, para conseguir largar, sair fora. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que a valência de nós aqui na face da terra é por causa de muito inocente que ainda tem no mundo. Muito inocente. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para vocês rezar muito, pedir muita misericórdia a Deus, para que Deus revogar as epidemias de doença que está vindo no mundo. Olha, ele está falando que tem uma doença no mundo, está muito triste nas pessoas, muito difícil. Olha, ele está falando para todos vocês o que ele vai ensinar para vocês fazerem, para ver se Deus revoga pela metade das epidemias de doença. Olha, ele está falando que todo dia, quando o dia amanhecer, antes do café da manhã, em jejum, você chega no altar, pega um copinho com água benta, aí vocês vão e tomam 3 golpinhos, aí faz o nome do Pai, pede para Deus: Jesus, me cura, Jesus, me salva de todas as epidemias de doença que vier para o meu corpo. Obrigado, meu Pai. Eu sei que eu vou estar curado com a tua proteção divina e a tua misericórdia. Obrigado, Jesus. Aí se benze. Todos os dias vocês façam isso. Todos os dias. Vocês façam isso. Aí vocês se benzem. Peço para Deus, meus filhos. É só Ele, com a misericórdia divina, que pode salvar vocês de toda situação difícil aqui na face da terra. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que hoje é o dia 19 de março de 2014. Hoje está completando 19 anos das aparições dele. Olha, ele está falando que a primeira aparição que ele teve foi um sonho que eu tive com ele. Começou no sonho. Ele está falando que no dia 13 de março de 2014 completou 21 anos da aparição dele, com sonho, com aparição. Hoje está completando 19 anos. Olha, ele está falando para que rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus, para que Deus preparar, que continue as aparições. Olha, ele está falando que tem muitos pensamentos, uns é positivo, mas muitos pensamentos negativos, muito julgamento. Olha, ele está falando que não vale a pena para nós julgarmos os outros.
nós temos que esperar o dia do julgamento, que Jesus vai vir julgar todos nós, os vivos e os mortos. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos vocês, meus filhos, todos. Ele está falando que ele agora vai dar as bênçãos, vai agradecer por a procissão que foi feita hoje. Olha, ele está falando que essa procissão, vocês estão seguindo essa procissão. Ele está falando que todos os meses que vocês estão aqui fazendo um sacrifício para vir ouvir as mensagens do Divino São José. Olha, ele está falando que vocês estão caminhando nessa procissão, vocês estão caminhando junto com ele. Olha, ele está falando que vocês não estão vendo, não tem como, por enquanto vocês veem, mas ele está falando que todos que estão seguindo a procissão, vocês não estão seguindo a procissão, vocês não estão adorando ele no ador. Ou ele está falando que essa procissão ele está caminhando com todos vocês. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos vocês que essa aparição do Divino São José aqui no Brasil, esse tempo todo, 19 anos, ele está preparando as pessoas que estão seguindo a ele. Olha, ele está falando que essas pessoas que estão ao lado de Deus, essas pessoas vão ser perseguidas. Olha, ele está falando que ele cansava de falar para mim que quando as aparições dele saíssem no mundo, ia ter muita perseguição. Olha, ele está falando que está começando as perseguições. Ele está falando que agora do 19 de março para frente, vai existir muita tentação, muita perseguição comigo. Mas ele está falando para mim que é para eu sofrer com paciência, não é para se desesperar, confiar em Deus, que vou conseguir vencer tudo isso, se Deus quiser. Mas não vai ser fácil. Mas como? É antes de chegar, de completar os 20 anos da aparição. Mas a tentação como? Ai. E vão falar,
O Divino São José está falando que muita gente, quando souber o que eu vou estar passando, vai falar assim: não é verdade, como ela está sendo atentada, perseguida dessa tentação. Ou ele está falando para todo mundo prestar atenção. O que foi que Jesus sofreu no mundo? A perseguição que ele passou. A tentação do demônio perseguindo ele. Presta atenção nessa parte aí. E todos lutaram para ajudar ela. Quer dizer que nessa época de 19 a 20 anos, assim, né? Pouco tempo. Ah, tá. Dá força para mim, Pai. Peço força, proteção, e fé e esperança. Verdade, mas tem gente para me ajudar. Com certeza. Amém, meu Divino São José. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos vocês rezarem muito, pedir muita misericórdia a Deus. Olha, ele está falando que não vai ser fácil esse final de era para cada um de nós passar. Olha, ele está falando para as pessoas se comportar, as pessoas não usar desespero, não usar violência e nem velocidade. Olha, ele está falando que está tendo muito desastre no mundo, muito desastre, devido a muita velocidade demais. Olha, ele está pedindo para as pessoas se comportar. Que Deus, Jesus, não dá sorte ruim para nós. Ele não dá sorte ruim para ninguém. Ele está falando que mais da metade é a gente que procura um desespero. Desespero é demais. Olha, minha gente, o Divino São José está pedindo para todas as mães de família que estão com suas crianças sem batizar. Ou ele está pedindo para todos procurar o sacerdote, procurar a Santa Igreja para batizar as suas crianças. Ele está falando que é o primeiro sacramento que a gente recebe, é o batismo. Olha, ele está falando que quando for para chegar às 3 noites de treve, não é para ter mais nenhuma criança no mundo com menos de 7 anos. Olha, ele está falando que durante esse tempo vai ter tempo para todo mundo batizar os seus filhos. Olha, ele está falando para as pessoas pedir misericórdia a Deus, se depender, se desviar. Tem muitos os pecados cometidos, que a pessoa sabe que aquilo é pecado, né? E fica se aprofundando cada vez mais. Tem que fazer por onde, fazer de tudo para aliviar aqueles pecados do seu corpo, da sua alma. Olha, ele está falando que todos os pecados que a nossa alma tem, é nós que cometemos com a língua e as nossas mãos.
Ou ele está falando que tem muitos pecados que a pessoa está fazendo e está sabendo que é pecado, mas consegue se afundar cada vez mais, se aprofundar no pecado. Ou ele está falando que o seu pai e a sua mãe, quando entendem o caminho certo, vai dar conselho para o seu filho, eles falam nada, isso aí é ilusão no mundo. A ilusão é a que eles estão fazendo, pecado que eles estão cometendo. Ai, minha gente, o Divino São José está falando para todos vocês fazer uma preparação no coração, fazer muita oração. Ele está falando que Deus já tem 3 pessoas preparadas. O seu coração já tem 3. Ou ele está falando que Deus está preparando mais para seguir o caminho de Deus. Ai, minha gente, o Divino São José está falando que essas 3 pessoas é das aparições dos apóstolos de Jesus. Mas ele está falando que as aparições vão ser assim. Uns vai ouvir uma voz de uma pessoa conversando, palavras bonitas, palavras maravilhosas que pertencem a Deus. Vai ter Deus que vai até pensar que aquela voz, será que não é a voz de Jesus falando com eles? Ou de Nossa Senhora? Mas não é. É dos apóstolos de Jesus. Ou ele está falando que outros vão ter um sonho, aquele sonho bonito, aquele sonho positivo, é um sonho maravilhoso. Outros vão sentir a voz e parece que tem uma pessoa falando dentro do coração da pessoa. A pessoa fica sabendo de tudo. Ele está falando que tudo isso vai ser importante para as pessoas que estão seguindo a Deus. Amém, meu Deus do céu. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que agora, esse momento, ele vai encerrar as mensagens dele. Ele está pedindo boa preparação no coração de vocês. Ele está falando que ele vai dar as bênçãos. Quem tiver alguma coisa para abençoar, pode pôr nas suas mãos ou em cima do altar, que agora vai ser as bênçãos dele. Ele vai dar as bênçãos para todos vocês. Ele está pedindo para todo mundo fazer uma preparação no seu coração. Todos. Ou ele está pedindo para que todos abrir as suas mãos para receber as bênçãos de São José. Ou ele está falando, pode sustentar chave, documento que vocês tiverem para São José abençoar. Na hora das bênçãos, ele vai dar a bênção. Ele vai abençoar todos vocês. Amém, meu divino Santo Senhor. Muito obrigado, meu Pai de misericórdia, por todas essas bênçãos, toda essa misericórdia divina, Santo Deus. Obrigado, meu Pai, por esse dia de hoje que o Senhor preparou, São José. Acompanha
todos os teus filhos, com vida e saúde, paz e sossego, todos que vieram te visitar.